Olá, amados. Mais uma vez aqui estou para ministrar uma lição, uma palavra de fé para a sua vida, para o seu coração. Nessa oportunidade, a lição de número 4, que fala sobre a sutileza da normalização dos divórcios. Do divórcio. Já era para mim ter ministrado, porém houve alguns imprevistos, mas está aí a ministração agora, vai ser feita nesse momento, ok? Então, vamos lá. Texto áureo. O texto áureo diz o seguinte: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Verdade prática. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Então, nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que está em Mateus 19, do versículo 1 ao 9, que diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. E também chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Jesus disse, ok? Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar sua mulher, mas ao princípio não foi assim. O 9, para encerrar aqui a leitura bíblica. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Amém? Então, esse tema de hoje é um tema muito polêmico, porque nós temos várias passagens bíblicas que falam acerca desse assunto. Inclusive, nós vamos abordar esse assunto aqui à luz do Velho Testamento e mostrando que Jesus, em Mateus 19, fez menção lá do Velho Testamento, não é? Quando ele aponta para o princípio. Então, daí, nós concluímos que a Bíblia é interpretada a partir de Jesus, a partir de Cristo. Porém, em alguns casos, ele apontou para o que foi determinado no princípio. Em alguns casos, ele diz: aos antigos foi dito assim, eu, porém, vos digo. Então, Jesus está mostrando que ele é a maior autoridade. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é o cumprimento da lei. Então, Jesus cumpriu toda a lei, instituiu a graça de Deus. Ok? Então, ele não desprezou a lei, ele tão somente estava dizendo que ele é o cumprimento da lei. Então, daí, nós precisamos ouvir a Jesus, nós precisamos interpretar a Bíblia a partir de Jesus,
Porque Jesus é o centro da Bíblia. Não desprezar o Velho Testamento. Precisamos sim analisar o Velho Testamento, porque o próprio Jesus citou algumas passagens do Velho Testamento, né? Mas algumas passagens ele citou dizendo, eu porém vos digo, ok? Então, Jesus mostrando aí a sua superioridade, que está escrito lá no livro de Hebreus, lá pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, está nos mostrando ali a superioridade de Cristo, ok? Então, vamos lá. Divórcio. Palavra-chave, divórcio, ok? Dessa semana. A sutileza da normalização do divórcio. Divórcio. Pelo dicionário Aurélio, nos diz que o divórcio é a dissolução do vínculo matrimonial, podendo os divorciados contrair novas núpcias. Então, nós temos aqui, na lição, uma introdução aqui interessante, né? Vamos aqui abordar algumas coisas aqui da lição, ler, ok? O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não, como é o caso do nosso país, ok? Que permite, ok? A pessoa casar quantas vezes quiser. Mas agora nós vamos analisar aqui o que a Bíblia também fala sobre isso. Então, juridicamente, no Brasil funciona assim. Mas vamos ver na Escritura o que a Escritura fala sobre esse assunto. A lição de hoje fará uma análise sobre divórcio no contexto das culturas bíblicas e contemporânea. Devido à tendência contemporânea, isso quer dizer, nesse tempo atual, de vulgarizar o divórcio, tornando-no banal e normal. A presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre esse assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a declaração de fé, ensina e orienta sobre o divórcio. Nesse caso aqui, ele está falando sobre documento confessional, sobre as declarações das Assembleias de Deus concernente a esse assunto, certo? Que, inclusive, é baseada nas Escrituras, ok? Então, vamos lá. Tópico 1. O divórcio no contexto bíblico. Subtópico ou subponto. O divórcio 1. No contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico, vitalício. Isso quer dizer, entre duas pessoas só, ok? Entre um homem e uma mulher. Vitalício, que fosse para sempre. Esse foi já o propósito de Deus, já no Antigo Testamento. Então, semana passada nós estudamos aí sobre a imoralidade sexual, a banalização, né? A sutileza da banalização da imoralidade sexual e agora na sequência essa banalização do divórcio, não é? Então, vamos lá. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal, ok? Inscreva-se, deixe o seu like, ok? Compartilhe, comente, é muito importante, principalmente que você se inscreva no canal, porque isso faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, é importante, indique para muitas outras pessoas, para que outras pessoas sejam também abençoadas através do estudo bíblico. Então, Gênesis 1, 27, nos diz, e criou Deus o homem conforme a sua imagem, macho e fêmea os criou, quer dizer, homem e mulher, ok? Então, prosseguindo aí, nós temos aí também o versículo 28, que faz também uma sequência no assunto e nos mostra aí a vontade de Deus nesse sentido, ok? Então, nos diz aqui, o profeta Malaquias afirmou
que Deus odeia o divórcio. Está lá, Malaquias 2,16. Ok? Prosseguindo. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e outros aparecem como uma permissão. Como nós vemos aí, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 24, do 1 ao 4. O texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. A expressão hebraica está aqui, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas, que a interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava de adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. Está aí em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Fica claro também que após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem, e que neste caso, ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Então, na lei, eles entendiam essa coisa feia aqui, encontrar coisa feia ou vergonhosa na mulher. Se o marido achasse a mulher feia, ele poderia deixar a mulher. Se ele encontrasse a mulher lá com o cabelo despenteado, ou com mau hálito, ou se queimasse uma comida, qualquer coisa vulgar, os maridos iam despedindo as mulheres. Entendendo isso aqui, que essa coisa feia seria desse jeito. Então eles vulgarizavam essa questão do divórcio, não tinham compaixão, não tinham misericórdia, e a mulher sofria as consequências. Então, o divórcio, a carta de divórcio veio justamente para dar o quê? Para dar segurança à mulher, para que ela não fosse repudiada de qualquer jeito, saísse sem o direito de casar de novo e sem nada, sem garantia nenhuma, e sendo menosprezada e envergonhada. Então, a questão aqui é proteger a mulher. Então, Jesus ainda protegeu muito mais a mulher, certo? Nesse contexto aqui. Então, não era somente a questão do adultério que eles interpretavam, essa coisa feia, que ou vergonhosa, que nós já lemos aí que Jesus nos diz que o divórcio só deve acontecer em caso de prostituição, que vem lá do porneia. O porneia que quer dizer vários tipos de prostituição, né? Que indica várias coisas. Vamos prosseguir aqui, para a gente entender melhor. Subtópico 2. O divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Então esse é o plano original de Deus. Mateus 19, do 4 ao 6. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus em Mateus 19, do 7 ao 9, para justificar o fim do casamento. Inclusive a coisa feia, citada na lei de Moisés, ou coisa indecente, que está lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo 4. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação do grego apoio, divórcio, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas, que está lá dentro do termo porneia que estudamos na lição anterior sobre a sutileza da moralidade sexual. A expressão relações ilícitas traduz o termo grego moichalmai, que significa adulterar. Agora vamos lá. Vamos dar um ponto aqui e observar, falar alguma coisa sobre essa questão do adultério. Mateus 5,32, Jesus disse assim: também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite, né? Que hoje avançou para o divórcio. Mateus 5,32, ele diz assim: eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, faz com que ela
cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada pelo marido também comete adultério. Então nós vemos aí que não poderia ser por qualquer coisa o divórcio, ok? Teria que ter um motivo justificável na Bíblia, que seria o quê? O adultério ou a prostituição. Então tudo isso é o quê? Para proteger a mulher. E nesse mesmo Mateus 5, no contexto, mais em cima, nós vemos Jesus falando que qualquer... Mateus 5, 28, vamos ler aqui o versículo para ficar bem explicado. Eu, porém, vos digo que qualquer que cobiçar uma mulher, já em seu coração cometeu adultério. Então Jesus veio estreitando muito mais. Então a cobiça começa no coração. Então muitas das vezes a pessoa pode se gabar, que está muito casadinho, direitinho, que está com a sua vida em ordem, mas o seu coração precisa estar na sua mulher, na sua esposa. E a mulher vice-versa, também no seu marido. Certo? Porque Jesus colocou aqui que somente cobiçar uma outra mulher, no caso da mulher, cobiçar um outro homem, já cometeu adultério em seu coração. Ok? Então não podemos deixar que a coisa flua e chegue ao ponto de adulterar. Adulterar, praticar o ato. E daí vem consequências, né? É o divórcio, né? E se tiver filhos no meio, é pior ainda, porque os filhos sofrem as consequências de uma separação, de um divórcio, e daí por diante. Mas nós vemos que tem casos que são inevitáveis, não é? Por exemplo, tem maridos aí que não respeitam a sua mulher, não é? Uma mulher que é espancada pelo marido, a mulher poderia continuar com esse homem de que forma, não é? Então tem casos aí que é casos até de lei Maria da Penha, casos de justiça, casos de polícia até. Então, tudo isso se enquadra o quê? Também no abandono, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 7. Se o incrédulo resolver abandonar, então o crente não está sujeito à servidão. Então nós falamos aí de pessoas não crentes, mas tem pessoa crente aí que é só de fachada, que está só de nome. E não é cristão, não é convertido, ok? E já abandonou a sua mulher há muito tempo. Então não vamos somente olhar para o lado de uma pessoa ímpia, que não professa o nome de Jesus. Pessoas que professam o nome de Jesus, muitos, mas são ímpios, não se arrependem, não se convertem, não se humilham. Então daí a questão que tem que ser analisada caso a caso. Vimos que é um caso polêmico, falei no início, é um caso melindroso, essa questão de casal, e precisa ser muito bem analisado caso a caso, com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado e à luz da Bíblia, ok? Com misericórdia. Então, para nós não atrapalharmos a vida de ninguém e nem atrapalhar a obra de Deus, ok? Porque a vontade de Deus é que todos sejam felizes. Ok? Então vamos prosseguir. Então nós temos aqui a palavra adulterar, conforme já falamos aí alguma coisa, temos mais alguns versículos aí que falam sobre isso aí. Vamos prosseguir para o vídeo não ficar muito extenso. No texto de Mateus, portanto, o sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Então, tem muitas das vezes aí marido que até violenta a mulher. E aí? Violenta a mulher constantemente. Como é que a mulher vai conviver com uma pessoa desse jeito? Então, várias coisas têm que ser analisadas na questão do casamento. Então, no final, nos fala até a questão do pastor, como lidar com a situação dos divorciados, né? Ou como se lida com a situação dos casais, né? Não se pode dar opinião precipitada em nada, precisa analisar caso a caso, com muito carinho, com muito amor,
com oração, para que não haja injustiça e para que não haja discriminação. Então vamos lá. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. Porque se for aí por qualquer coisa, conforme nós vimos anteriormente, que os homens lá no passado faziam lá na lei, deixando a mulher por qualquer coisa, por motivos fúteis, não é? Se aproveitando da situação, e a mulher naquela época ela era muito vulnerável, ela ficava desamparada, né? Então a questão era complicada. Então vamos lá. A declaração de fé da Assembleia de Deus reconhece a legitimidade do novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também era para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e casamentos mistos, quer dizer, casamento de um cristão com uma pessoa não cristã. Quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não, ok? No caso de crente, Paulo diz que se o casal venha a se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. 1 Coríntios, capítulo 7, 10 a 11. No caso de casamentos mistos, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. É o que nós falamos agora. Então, essa questão aqui de casais cristãos, conforme está falando aqui, que enquadra em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11, já falamos sobre a questão da capa, de pessoas que não são convertidas e que, na verdade, está mesmo enquadrada aqui no 1 Coríntios 7,15, que são pessoas que falam do nome de Jesus, professam o nome de Jesus, mas as atitudes não harmonizam, ok? As atitudes não concordam. Então, muitas pessoas aí é desse jeito. Vamos lá. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão, do grego dedolatai, significa que o cônjuge de crente que foi abandonado está livre para se casar novamente, porque a situação de desprezo, abandono, né? Um marido, por exemplo, que desrespeita a sua mulher, que violenta a sua mulher, né? Que estupra a sua própria mulher, situações que acontecem, não é? E nós precisamos deixar isso bem claro, não é? Como é que isso aí vai se enquadrar o quê? No abandono. A mulher muitas das vezes está junto ali, mas ela já está abandonada. E daí por diante. Existe marido também que muitas vezes já está abandonado pela mulher, de alguma forma. Então, nesse caso, não está sujeito à servidão. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé da Assembleia de Deus, contudo, somente no caso do abandono partido do cônjuge não crente, ok? Não crente. Agora, o crente que ele convertido, é claro, a pessoa tem que procurar lutar pelo seu casamento, né? Tem pessoas aí que vivem casando, descasando, divorcia, casa de novo, não é? Aí fica uma confusão danada, não é? Então, a pessoa tem que saber que casamento é coisa séria, né? À luz da Bíblia. E Deus irá julgar tudo isso naquele grande dia, ok? Não adianta nada ficar pregando por aí, falando de mistério, rodando para lá e para cá, dizendo que está fazendo obra e fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Deus não se agrada disso, ok? E muitas das vezes mentindo, abandonando o marido, abandonando a mulher, não é? E aí até mentindo, caluniando o marido ou a mulher que ficou, né? E, no entanto, às vezes essa pessoa já está por aí casando, descasando várias vezes. Amém? Então, vamos lá. Então, são várias circunstâncias, várias situações, conforme falei, tem que ser analisado, não se pode se julgar pela aparência, precisa de ser analisado caso a caso. Vamos lá. Tópico 2, sutileza da normalização do divórcio. Ponto 1, subponto 1, melhor dizendo, o subtópico. O divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar se casasse quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e casar de novo. Então, isso é a legislação brasileira, ok?
então no seu aspecto legal o divórcio. Agora, no aspecto moral, vamos ver o que diz aqui. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e o novo casamento. Não é? É uma pessoa que não tem temor de Deus, é descrente. Não é? A Bíblia diz, até dentro da igreja, que tem um trigo e um joio. Então a pessoa está professando, mas muitas das vezes é joio. Ok? Então existe tudo isso. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. A legislação aprova. Mas e aí, será que isso é moral? Será que, à luz da Bíblia, pode ser, por qualquer coisa, divorciar, qualquer coisa separar? Hein? E sair aí, indo para frente, e daí por diante, casando. À luz da Bíblia, claro que não, ok? O Estado garante seu aspecto legal, contudo a Escritura define seu aspecto moral. Então está aí, de novo, Mateus de 9, 4 ao 6, que nós já lemos aí o texto bíblico lá no início da lição, ok? Trocar a esposa por uma mais nova, ou abandonar o marido por um mais rico e famoso, então tem tudo isso, né? São práticas normais no mundo e que contam com o apoio legal do Estado. Então, no mundo, para a pessoa convertida, para o cristão, aí a coisa já é diferente, né? Precisa se consertar, precisa levar a sério essa questão. Contudo, isso é moral para o cristão? Uma interrogação. O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio, não é? Dizendo lá em Malaquias 2,15, quando Deus fala que Deus odeia o divórcio, justamente por causa disso. Por causa de quê? As pessoas estavam divorciando por qualquer coisa, não é? Agora, no caso aí que nós já falamos, as cláusulas de abandono, desprezo, até de espancamento, não é? Que pode dar caso de polícia, em muitos casos é caso até de justiça, não é? De estupro, de moralidade e tudo isso. Será que Deus vai odiar num caso desse? Né? É um questionamento, né? Que fica aí, né, para nós analisarmos. Então vamos lá. Claro que não, né? Vai ser melhor que separe mesmo de você, não é? Porque na verdade tem casamentos aí que Deus nunca teve presente. Por quê? Não é? As pessoas casaram, né, por si, fizeram seus casamentos e muitas vezes se confundiram, né? Isso pode acontecer com um homem está sujeito, né? E depois vai ver que não é nada daquilo, né? A pessoa apresenta-se uma coisa, depois mostra que é outra, então daí por diante. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus, forçosamente, terminam-se machucados, ok? Então vamos lá, tópico 3. O divórcio e a prática pastoral. A pessoa divorciada. O divorciado, uma pessoa e como tal, deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimento de rejeição, medo, abandono, muitas das vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Então aqui está se falando pessoas que, até honestas, pessoas até de boa intenção, que queriam, né, continuar com o casamento, mas forçosamente estavam aí com pessoas irresponsáveis, ok? Então vamos lá, a alienação parental é uma tentação de abandonar, no caso de filhos, pessoas que já têm até filhos, não é? E de repente deixar tudo para lá, né? Então se divorciar tem que procurar assumir os filhos. E isso não precisa nem ter uma questão legal, judicial, né? Um pai ou uma mãe precisa saber que precisa cuidar dos seus filhos, não é? Não é só uma questão de dever, é uma questão de amor, não é? A Bíblia diz lá no livro de Timóteo, se alguém não tem cuidado nem da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Certo? Pior do que o ímpio. Paulo está dizendo o quê? Para pessoas crentes, ok? Que desprezam os seus filhos, que não estão nem aí para nada, né? E que não se preocupam com a alimentação, com o sustento da sua família. Então, alienação parental é uma tentação, mas nunca forma adequada a ser buscada. Então, vamos lá. Divorciado deve obter aconselhamento pastoral. Então, entra aí o pastor, ok? E concomitantemente, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Um acompanhamento até psicológico também é importante, não podemos desprezar, não. A medicina, as ciências, foi Deus quem criou.
Lucas era médico, não é? E foi um apóstolo, né? Que auxiliou muito a Paulo nas suas missões, né? Então vamos lá. Subtópico 2. O divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem já passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos mais principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio multiplicam e as razões que motivaram nem sempre são bíblicas, conforme já viemos abordando aqui, ok? Várias questões que acontecem aí no divórcio. Cada situação deve ser analisada com cuidado. Amém? Com cuidado. De forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta pela sua palavra, ok? Então, tudo tem que ter orientação da palavra de Deus. Então, conclusão, vimos nessa lição que o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas em diversos contextos. Observamos que na atualidade uma tendência entre cristãos é de enxergar o divórcio como normalidade, ok? Então não é uma coisa normal, à luz da Bíblia, ok? Normal é o casamento, ok? Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque a Escritura contém princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina, conforme nós já lemos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, que reflete o ideal de Deus. Portanto, devido à nossa condição de pecador, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade nesse ideal divino. Então, concluindo, nós podemos dizer o quê? Que o divórcio não pode ser uma opção. O divórcio é uma exceção e nunca uma opção, ok? Então, é importante isso aí. Vou repetir. O divórcio não pode ser uma opção, e sim uma exceção, ok? Observando os motivos aí que falamos aí no decorrer da lição. Então, vamos lá. Gênesis 1, 28, né? Nós lemos aí o 27. O 28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, encher a terra, só essa parte A do versículo. Então, o casamento é entre macho e uma fêmea, entre um homem e uma mulher, ok? Que é bíblico, homem e homem não pode, mulher com mulher não pode, é antibíblico, já abordamos isso em aulas anteriores. Porém, o casamento é justamente a forma de Deus da procriação, né? De a espécie humana se perpetuar e continuar, ok? Então, que Deus abençoe a todos, né? Vamos fazer uma oração aqui pelas famílias. Nesses últimos tempos, o diabo tem atacado muitas famílias, né? Vamos orar, ok? Glorioso, bendito, eterno Deus Todo-Poderoso, eis aí, Pai, a cada família representada, a cada ouvinte, cada pessoa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que toda investida do inimigo seja queimada, seja repreendido, e em nome de Jesus, Pai, eu abençoo os casados, abençoo as famílias, meu Deus, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Na semana que vem, se o Senhor permitir, ou melhor, nessa semana ainda, se o Senhor permitir, estaremos estudando a lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo, ok? Então, se inscreva no canal e que Jesus te abençoe, amém? E que o amor de Deus, a graça redentora de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todos, desde agora e para todos sempre, que todos digam amém.